E aí é nessas dores mecânicas que geralmente entram, por exemplo, gelo. Não, aí nessa dor mecânica normalmente entra o trabalho de flexibilidade, o alongamento, o trabalho de mobilidade articular, o reforço do core, né, o reforço da parte abdominal. Fala galera, eu estou aqui hoje com o Jorge Gavaia, ele é fisioterapeuta da Dinâmica Soluções em Saúde e é ciclista também. Vocês já devem ter visto ele no meu Instagram aí, sempre sujo de terra, o Jorge é atleta de enduro. E nós vamos conversar aqui hoje sobre um tema muito comum, que é a questão das lesões no ciclismo. O Jorge, esse cara que chega aqui para o seu consultório, geralmente a gente sabe, uma dor lombar, uma dormência no punho, dor no pescoço, são os mais comuns do ciclismo. O que esse cara de imediato tem que saber para ele não se quebrar mais na bike e o que ele tem que mudar de imediato para isso não piorar? Nesse caso, a gente vai tentar achar a causa desse problema, né? Primeiro a gente pode atacar a dor. Se ele está com aquela dor agudizada, e a gente fala, existe a dor química e a dor mecânica. A dor química é a dor do processo inflamatório, aquela dor que está em fase aguda, aquela dor constante, aquela dor que não para, tá? Então essa fase é fase medicamentosa, quando ele está com aquela dor química, a dor inflamatória. É repouso nesse momento, nessa fase inflamatória, para depois a gente ativar a necessidade do tratamento. Diferente da dor que só dói quando você sobe na bicicleta. Que é a dor mecânica. Justamente. Que é aquela dor do mecanismo que provoca aquela dor. Ou seja, a dor só dói quando eu pratico. Medicamento nessa hora, então... Não tem necessidade. Não tem necessidade, Breno. É aí que entra... Aí que entra a nossa avaliação e a nossa visão de ver o que está acontecendo com essa dor mecânica. Só dói quando eu pedalo a mais do que 40 quilômetros. Ou quando eu pego uma subida íngreme, a dor vem e me ataca. E aí é nessas dores mecânicas que geralmente entram, por exemplo, gelo. Não, aí nessa dor mecânica normalmente entra o trabalho de flexibilidade, o alongamento, o trabalho de mobilidade articular, o reforço do core, né, o reforço da parte abdominal, transverso, oblíqua, glútea. E aí entra com o intuito de estabilizar essa região para aliviar qualquer tipo de estresse mecânico na região, no caso na região lombar. Um dos outros fatores também que provoca essa dor mecânica seria a parte do fit, né? Da adaptação. Errou lá no preventivo, né? Errou lá atrás, ele não fez a avaliação. Né? Existe essa parte do fit. Ou seja, bike fit, escolher o tamanho da sua bicicleta, isso tudo, o Jorge é ciclista, sabe dessa gama de coisas. É uma causa direta, né? É um fato que você tem que resolver. Então, esse bike fit é importantíssimo para esse tipo de causa mecânica. Às vezes o cara chega aqui com uma dor e aí depois de fazer toda essa avaliação que é complexa, isso tomaria, a gente poderia gastar uns 3 vídeos aqui só para fazer uma gama de avaliação, mas depois que você avalia um cara, às vezes você fala com ele, tipo, consertando seu bike fit, esse problema passa. Repousa um pouquinho, conserta o bike fit. O que eu falo é o seguinte, todos nós, né, a grande maioria tem o intuito de cuidar da dor, não da causa da dor. E o mais difícil é você achar a causa do problema, né, que pode ser desde um problema simples, porque eu posso ter o reforço do core, posso ter uma boa flexibilidade, posso tomar um medicamento, em casos agudos, mas a causa da dor está ali no taquinho, está no tamanho da mesa. Uma vez, sabe o que aconteceu comigo? Eu dei uma pedalada errada na rua e bati muito forte o pedal num meio fio e o pedal empenou. Um mês depois eu comecei a sentir uma dor no joelho e na bacia aqui em cima do quadril. Demorou um mês para essa dor começar. Eu troquei o pedal e a dor passou algumas semanas depois. Uma inclinação no pedal, provavelmente você vai ter um estresse no compartimento lateral. Vai todo lá para cima. É tudo interligado entre faces. É igual uma teia de aranha. Imagina a teia de aranha, ela é perfeita. A partir do momento que você tira um braço dela, ela perde toda aquela tensão e desarma completamente. Então o nosso corpo ele é todo interligado entre faces. Né? E tem as musculaturas superficiais e profundas. Então, nesse caso, quando você tem alguma alteração, né, que eu falo assim, mecanicamente falando, desde mudança de sapatilha, mudança de um banco, mudança de bike, principalmente, e até perfil
né? Que eu falo perfil de onde você pedala. Aquele cara que pedala mais na reta, o cara que ele é forte de sprinter. Eu tenho um exemplo clássico, eu não falo nem de ciclismo, eu falo de corrida, tá? Nós aqui em Belo Horizonte tem uma Praça da Liberdade que esse corredor, ele corria num sentido, só que a Praça da Liberdade ela é inclinada. Uhum. Sabe como é que nós corrigimos no caso dessa lesão? Ele corria no sentido horário e depois anti-horário. Ele se lesionou porque ele estava sempre pegando inclinação do mesmo lado na perna. Justamente. Olha, fazendo uma analogia, comparando com essa questão do seu pedal. Então mandar o cara inverter o sentido dele foi suficiente. E entrar com reforço naquela posição. Quer dizer, às vezes a gente tem uma lesão, uma dor de algum tipo e a gente fica lá. Eu tenho que operar, eu tenho que tomar remédio, mas às vezes está lá, no trocar o pedal, trocar o sentido de rotação da sua corrida. A gente está falando de pedal. Existem alguns pedais que são mais firmes, outros mais instáveis. Da flutuação. E aí, associado a isso, a pessoa que não tem muita técnica, por exemplo, de pedalada, pedala com o joelho um pouco mais varo ou valgo, num pedal que já é mais instável, você favorece dores no joelho, por exemplo. Um outro fator, a altura de banco. E aí entra a questão que eu falo da avaliação, que ela é fundamental, porque eu posso mexer nessas alterações, mas se eu tiver um quadril rígido, eu não faço essa adaptação da melhor maneira possível. Ainda vai ficar faltando algumas coisas para serem ajustadas. Tá. E aí, como você acha que funciona para o cara que percebeu alguma lesão e aí ele mesmo vai querer solucionar? Igual eu solucionei, falei, acho que essa dor, um mês depois eu acho que é aquele pedal lá, e aí resolvi trocar. Resolveu esse problema. Resolveu. Mas existe uma variável, ali estava meio óbvio, né, o pedal, eu investiguei e achei ele empenado. Agora, às vezes o cara fala, será que meu selim está alto? Aí ele decide aumentar, decide abaixar. O ideal é investigar no bike fit, mas... Isso é o que a gente fala, o ideal e o real, né, que a gente estava conversando sobre isso. Primeiramente, você tem que o quê? Você tem que olhar sua dor. Sua dor, ela está evoluindo? Ela está estagnada? Ela diminuiu? Eu aumentei 1 centímetro do meu banco, eu diminui 1 centímetro do meu banco, eu mexi na minha manete de freio, eu girei, é muita variável. Até mudança de punho você provoca, por mais que seu bike fit esteja todo alinhado, mas você coloca um punho mais fino ou mais grosso, aquilo ali pode provocar uma dormência ou não. Tá. De absorção de impacto, dependendo da modalidade que você pratica. Né? Outra coisa interessante, então, eu acho que isso parte do pressuposto seguinte, a sua dor, ela aumentou, ela diminuiu na sua variação na autodidata, vamos dizer, no que eu fiz, diminui meu banco, troquei meu pedal, essa dor variou, essa dor aumentou, diminuiu, não mudou? Não vai ser de imediato também, né? Isso requer um tempo de adaptação. E quando eu troquei meu pedal lá, no dia seguinte eu saí para pedalar, eu sentia a mesma dor, demorou umas 2 semanas. É isso que eu falo, tudo a gente tem que ter o quê? Um prazo. Né? Eu falo assim, vamos botar um prazo. Você faz a sua alteração, você vai tentar se autocorrigir. Deu um prazo, 2 semanas. A dor não variou. A dor melhorou, ótimo, toca, vida que segue. A dor manteve ou não alterou, opa, sinal amarelo. Vamos observar. Mas aí, apesar dessa paciência que você está falando que a pessoa tem que ter, né? Observar, ter essa paciência, o que você já me falou aqui antes, enquanto a gente estava conversando, é o seguinte: o paciente chega aqui com uma indicação do médico de ficar 1 mês de repouso e o seu trabalho como fisioterapeuta esportivo é justamente, peraí, a gente pode reabilitar em menos tempo, a gente pode ser assim, mais eficiente. A diferença da fisioterapia esportiva, ela é muito vinculada a isso, a reabilitar o paciente da melhor maneira possível e no tempo menor possível. É possível, sim. É possível. Né? Se eu tive uma lesão no meu joelho, por exemplo, eu estou com uma dor no meu joelho, por exemplo, por que não continuar fazendo alguma atividade? Eu economizo o meu joelho, vamos dizer assim, mas continuo reforçando minha perna oposta, continuo reforçando meu quadril, meu core, minhas costas, meu ombro, membros superiores. Então, a fisioterapia esportiva, ela tenta te deixar o mínimo possível, claro, de acordo com cada lesão, lógico, né? O mínimo possível afastado da modalidade.
E aí esse maquinário que vocês têm aqui é justamente para isso. Para tentar acelerar o máximo possível. Você não pode botar os caras para pedalar na rua, mas você consegue colocar ele para fazer todo o restante do trabalho, de musculatura, justamente, não perder a performance. Porque ele ficar parado, ele perde tudo, condicionamento cardiovascular, perde a parte, né, de equilíbrio muscular, a parte de estabilidade, mobilidade. Então, quando ele tem uma lesão de um membro, os demais estão funcionando normalmente, né? Raros casos ativos que tem um repouso total, muito raro, né? Porque assim, a gente não foi feito para ficar parado, nem tartaruga, né, Benito? Legal Então, isso. A gente não foi feito para ficar parado. Agora, sempre respeitando a fisiologia de recuperação, né? Teve uma lesão, uma ruptura do tendão, não adianta, ele tem um tempo para ser cicatrizado. É muito difícil, por mais que a gente use técnicas, aparelhos, laser, enfim, em N aparelhos, existe um tempo que tem que ser respeitado, fisiologicamente falando. Mas, fora isso, a gente tenta sempre, da musculatura acessória, da articulação acessória, acelerar esse processo para quando ele voltar, ele já voltar apto para a prática. Não voltar lento, progressivo, ele já vai estar, o condicionamento cardiovascular dele não vai ter perdido, a parte muscular dele, a gente vai continuar sendo trabalhado, só vai ser isolado o quê? Aquela lesão específica. Tá? É muita informação, sabe, Eli? Oh, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui, ó. Só da mão. O que a gente pode falar? Aí, sacou? Do nervo, do radial, do nar, de pegada. Olha que legal isso aqui, velho. Os músculos que você usa na pedalada. Entendeu? Em cada fase da pedalada cíclica, o que você usa mais nessa fase? Entendeu? Olha aqui. Isso aqui é bem interessante, isso aqui. É uma coisa mais específica. Mas que músculo você tem que trabalhar? Mas nesse ângulo, qual é esse ângulo? Isso aí comprova que o negócio da puxada no ciclismo. Vamos voltar depois para você me apresentar essas áreas e voltar para o ciclismo, né? Que é o seu forte. Que é o forte, o meu forte, né? O Jorge, propriamente dito, tem equipe com outras modalidades, mas eu, particularmente, como eu gosto do esporte, estou no meio, eu gosto de atender muito ciclista e estamos aqui para isso, para poder ajudar todo mundo. Oh, valeu demais. Valeu, Brenão. Vamos marcar um pedal. E aqui, precisando aqui, velho, de fisioterapia, você tá... Valeu demais. Certo, velho.